Olá, estamos iniciando mais um Pod Legal com tema jurídico, político e social. Na verdade, quem nunca quis fazer só uma perguntinha para o advogado especialista? E é por isso que hoje eu responderei todas as suas dúvidas sobre alienação parental. Logo após a nossa vinheta. Bom, estamos juntos aqui no nosso Pod Legal, mais uma edição, agradecendo a todos vocês que estão acompanhando, compartilhando e curtindo aí o nosso programa. Que Deus abençoe cada um, que a gente possa dar sequência. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, muito feliz aqui, o nosso episódio número 5, mais um episódio aqui que a gente está podendo compartilhar conhecimentos, responder dúvidas dos nossos seguidores. Muitos temas foram sugeridos hoje e a gente escolheu um tema de direito de família, um tema que gosto muito de tratar, que é sobre alienação parental. Então você que tem dúvidas sobre esse tema, peço que continue com a gente, compartilhe, envie as suas perguntas através do nosso Instagram, @advmonicableg e @mauriciobleg. E várias perguntas chegaram. Realmente é uma coisa muito presente na vida das pessoas, mas que a gente não compreende muito esse termo aí, né? Alienação parental. E a doutora Mônica vai estar trazendo aí pra gente todas as informações sobre essa questão da alienação parental, para que a gente possa estar compreendendo como funciona e o que é isso, né? Muito obrigado, você pode estar compartilhando aí também essa nossa divulgação aqui neste nosso programa. Você pode mandar o link aí para as pessoas acompanhar. Esse programa também vai ficar disponível aí nas plataformas, também no YouTube. Você pode assisti-lo a qualquer momento. Vamos seguindo aqui, já tem perguntas aqui para que a doutora Mônica possa estar respondendo. Já pode dar sequência aqui, doutora? Sim, com certeza. Será um prazer. A gente recebeu muitas dúvidas interessantes, que é de muitas outras pessoas, e a gente já pode iniciar respondendo sim. Muito bem, então vamos dando sequência aqui com as perguntas, porque a primeira pergunta que chega, né, óbvio, a primeira pergunta que vai chegar aqui pra gente é: o que é alienação parental? O que é essa alienação parental? Essa é a pergunta que chega aqui pra gente, doutora. Perfeitamente, é uma ótima pergunta para iniciar o nosso programa, porque é uma dúvida de todos. E antes de falar como se caracteriza, quem pode estar praticando ou qualquer outra dúvida, é interessante a gente observar e esclarecer o que é a alienação parental. Bom, a alienação parental é uma prática que ela interfere na formação psicológica do menor. Então, ela interfere na formação psicológica da criança, fazendo com que aquela criança crie um repúdio pelo outro genitor, que ela não queira aquela convivência. Então, muitas das vezes, né, um genitor pratica essa situação, fazendo com que aquela criança passe a repudiar, a não querer contato, a não querer ter acesso àquele pai ou a mãe, né? O pai pratica em relação à mãe ou a mãe pratica em relação ao pai, fazendo com que aquela criança crie uma formação psicológica adversa em relação àquele outro genitor. Então, isso que é alienação parental. É quando aquela criança ela é realmente alienada contra aquele outro genitor, contra aquela outra pessoa. Olha, interessante a gente já ir compreendendo isso, porque as perguntas estão chegando aqui pra gente, para que a doutora Mônica possa responder. Ela já disse aí o que é a alienação parental, mas chega uma pergunta aqui justamente nessa área, nessa relação. Essa alienação parental, ela pode ser praticada pelo pai ou qualquer pessoa ali do núcleo familiar possa estar praticando essa alienação, né? A pergunta é: essa alienação parental
ela pode ser praticada pelo pai? É a pergunta que chegou aqui pra gente, para que a doutora possa estar respondendo. Sim, com certeza. Olha, a alienação parental, ela é praticada por qualquer pessoa que possua uma autoridade com a criança, a guarda e a vigilância daquela criança. Então, digamos que em um momento de visitação, a criança está sob a guarda e vigilância do pai. Então, pode ser que aquele pai esteja praticando essa alienação parental. Então, assim, com mecanismos que a gente vai estar trazendo hoje durante o nosso programa, você vai conseguir identificar se aquela criança está sofrendo alienação parental naquele momento, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelos avós. Existe alienação parental que é praticada também pelos avós, em relação a outros avós, em relação à mãe, em relação ao pai. Então, sim, existe alienação parental praticada por qualquer pessoa que tem autoridade, guarda e vigilância do menor. Olha, a gente está vendo aqui no nosso Pod Legal que a doutora está trazendo aqui esse esclarecimento desse termo técnico que é utilizado aí pela justiça, alienação parental, mas que é uma coisa bem comum no meio familiar, no núcleo familiar. E a gente vai compreendendo e as perguntas vão chegando aqui, as pessoas querendo entender mais sobre isso, já para que possa estar utilizando desse termo, né, desse meio legal aí, para estar evitando que isso possa estar acontecendo. O nosso Pod Legal é um programa que é apresentado todas as quarta-feiras, com temas político, jurídico e social. E você é que indica aqui pra gente como ele deve seguir, inclusive o tema deste programa. Nós ficamos muito felizes com a sua participação, nós estamos recebendo muito feedback aí das pessoas, falando pra gente que tá gostando, tá compartilhando, e a gente fica feliz com isso, né? Você pode estar curtindo aí através do Instagram, mandando mensagem, ADV Mônica Bleg, é o Instagram da doutora Mônica, e tem também o meu Instagram, @MauricioBleg, você pode estar mandando aí pra gente. Mais perguntas chegando aqui, vamos ver aqui a pergunta que chegou logo depois de entender o que é alienação parental. A pergunta é: conheço pessoa que pratica a alienação parental. Eu conheço pessoas que praticam alienação parental. Por que essa pessoa pratica essa alienação parental? Por que é praticado isso, doutora? Então, essa motivação, né, ela pode ser diversa. Infelizmente, é uma prática que é muito prejudicial ao menor e que deve sim ser observado pelos pais, ou pelo outro pai que não está praticando esta ação. Deve se resolver da melhor maneira possível, porque muitas das vezes essa prática ela é motivada, por exemplo, por raiva, por vingança, por ciúmes. Talvez é uma mãe que está praticando alienação parental motivada pelos ciúmes, né, desse pai com uma nova família, ou até mesmo um ciúme do menor com o pai. Ela tem um ciúme do filho dela com o pai. Ou, por exemplo, né, ela tem um sentimento de posse muito grande com o filho e ela não permite, não quer dividir aquela relação do filho com o pai. Então, isso dando exemplo, se sendo a mãe, né, praticando, mas isso pode, como eu já disse, perfeitamente vir de um pai que pratica alienação parental por ciúmes da mãe com um novo genitor, por ciúmes daquela relação. Então, existem diversas formas, diversos motivos que possam estar fazendo com que aquela pessoa esteja praticando a alienação parental. Então, Mônica, ouvindo aqui essas explicações, a gente nota que isso é muito presente no meio familiar. As pessoas utilizam dessa alienação parental para tentar, né, tirar os benefícios ou as qualidades da outra pessoa. A gente vê isso praticado muito. E aí as pessoas estão entendendo o que é alienação parental e mandando aqui pra gente as perguntas. Toda quarta-feira nós temos aí um Pod Legal com tema jurídico, político e social. E você pode estar participando, mandando aí a sua sugestão de tema e também as suas perguntas através do nosso Instagram, @MauricioBleg, é o Instagram do comunicador, do radialista aqui, Maurício Bleg. E tem também o Instagram, @ADV
Mônica Bleg, que é o Instagram da doutora. A pergunta que chegou aqui é uma pergunta interessante, muito interessante. O que devo fazer quando identificar que o meu filho ou alguma pessoa conhecida está sofrendo essa alienação parental? O que a pessoa deve fazer, a pessoa que conhece a pessoa que está passando por isso, doutora? Então, antes de qualquer coisa, ela deve saber como ela deve identificar esse problema, né? Assim, ela precisa saber se aquilo que ela está vendo realmente é uma alienação parental. Porque existem mecanismos para que ela identifique. Então, os mecanismos são, segundo a legislação, verificar se ali está ocorrendo fatos que desqualifiquem o outro genitor. Então, por exemplo, talvez um pai ele esteja desclassificando, tirando as qualidades inerentes àquela mãe. Então, ali sim existe uma prática. Por exemplo, muitas das vezes aquele pai que fala: sua mãe não é boa mãe, sua mãe não cuida de você direito, sua mãe não está fazendo uma boa comida para você. Então ele tenta desclassificar aquela mãe para tirar, para rebaixá-la. Outro fato também é quando a mãe ou o pai, ele tenta dificultar o contato. Então a mãe ela tá com a guarda da criança, mas ela tira o celular, não deixa que o pai ligue, não deixa que o pai se comunique com a criança, não deixa que ele envie uma mensagem. Então quando isso acontece, também pode ser caracterizada alienação parental. Também quando o pai ou a mãe, né, inventam informações falsas sobre o outro. Ah, o seu pai cometeu isso, ele já me agrediu, ele já agrediu sua irmã. E ele faz com que aquela criança crie uma mentalidade de que o pai é agressivo sem ter ocorrido essa situação. E outra é quando a mãe ou o pai, ele muda o domicílio da criança justamente, sem justificativa nenhuma, justamente com a intenção de afastar o pai e o contato de pai e filho. Então a mãe tem a guarda e ela mora em uma determinada cidade e resolve que então ela vai morar agora em outra cidade só para dificultar o contato da criança. Então, se você vive em uma dessas situações, se você conhece pessoas que vivenciam essa situação e você identificou que não, realmente ali existe alienação parental. Então, o que você precisa fazer é dialogar e, se não resolver, procurar meios, né, judiciais. Então, já identificado essa questão, como é que a pessoa que identificou isso no seu núcleo familiar, ou então que identificou isso de uma pessoa conhecida, pode fazer para denunciar essa prática? Então, como a gente colocou, né, a gente vai tentar resolver isso da melhor forma, através de um diálogo. Só que, infelizmente, o bom senso nem sempre resolve, né? Infelizmente, o diálogo é impossível dentro daquela família. A relação entre pai e mãe já foi muito prejudicada por outros motivos. E a criança acaba sendo muito prejudicada dentro daquela relação. Então, o que ocorre é a pessoa procurar o intermédio de um advogado especialista. Um advogado de direito de família, que entenda o que é relação parental e que ajuize uma ação contra o genitor que está praticando. Existe uma ação específica para casos de alienação parental. Então, você que identificou que existe essa alienação parental e que quer resolver essa situação da melhor maneira, você deve procurar um advogado especialista para ajuizar uma ação judicial. Aí, olha, o Pod Legal aqui para você. Nosso Pod Legal é apresentado todas as quarta-feiras, 11 horas, é lançado aí. E é um programa que é interessante, que você pode estar acompanhando este programa em qualquer momento. Em qualquer momento, você pode voltar para pesquisar outros programas também que já foram apresentados, porque aqui são temas e informações que você pode ver a qualquer momento que elas são relevantes. Nós hoje estamos falando aqui sobre alienação parental, um tema, uma prática muito constante no meio da nossa sociedade, mas que não é muito entendido e compreendido pelas pessoas. E a pessoa que mais sofre com isso é justamente a criança, aquela vítima da alienação parental.
Porque ela não tem nada a ver com os problemas familiares, com os problemas dos adultos. Né? Não tem nada a ver, ela é a vítima daquilo ali. E às vezes um adulto ou outro utiliza dessa alienação para jogar a pessoa contra o outro. Né? Uma pessoa que ele ama, às vezes fica recebendo informações que às vezes, muitas das vezes, não são verídicas e verdadeiras, para que essa pessoa diminua o amor do outro. E amor não acontece de diminuir dessa forma, né? Nós estamos aqui com o nosso Pod Legal, doutora Mônica, trazendo aqui as informações sobre alienação parental. E tem pergunta chegando aqui pra gente. Você pode mandar suas perguntas através do Instagram, ADV Mônica Bleg ou @Maurício Bleg. Você pode estar mandando aí as suas perguntas. Tem uma pergunta interessante chegando aqui pra gente, que é o seguinte: a mãe pode, vamos ver aqui a pergunta que chegou aqui agora no nosso Instagram. A mãe pode perder a guarda do filho quando praticar a alienação parental? Olha que pergunta interessante. Pode perder, doutora? Então, esse é um caso, né, que a mãe, ela possui a guarda, ela às vezes é uma situação, a gente pode até criar um podcast em um momento, se for sugerido, sobre guarda. Existe no Brasil a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Em qualquer dos casos, existe um guardião, que é onde aquela criança ela reside habitualmente. Então, onde ela fica mais aqueles pertences dela, onde ela tem aquela habitualidade de vivenciar. E muitas das vezes, essa guarda, o guardião da criança, é a mãe. E quando ela pratica a alienação parental, e o pai identifica que ela está praticando essa alienação parental, procura um advogado, ajuiza uma ação. A partir do momento que essa ação é ajuizada, a gente, como advogado, muitas das vezes pede sim a modificação da guarda. Porque a criança, ela não pode mais ficar tendo como guardiã uma pessoa que está cometendo algo que a prejudica de várias maneiras. O prejuízo psicológico de uma criança que é vítima de alienação parental é muito grande. Então, o correto pelo advogado é que seja feito sim o pedido de modificação de guarda. Essa modificação ela não é automática. A mãe também ela não vai perder o poder familiar sobre a criança, ou seja, ela não vai ficar impedida de ver a criança, de ter contato com a criança. Mas ela pode perder a guarda sim. Então, a criança vai ter a modificação de sua guarda através da manifestação judicial, né? Devido à prática de alienação parental. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria ao criar os nossos filhos, né? Isso vai além de questões jurídicas, isso vai além de questões sociais, isso também coloca aqui questões psicológicas. Estamos criando as crianças do futuro e por isso temos que saber os limites do que a gente fala para as crianças, porque elas guardam, entendeu? Então, aquilo que você fala para a sua criança tem que ser muito bem colocada, não fazendo com que aquela criança crie juízo errado de outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa for um pai, né, for um avô, for uma pessoa em que ela ama, né, como foi muito bem colocado aqui, e que existe esse laço. Então é muito importante que a pessoa ali que está cuidando daquela criança, que está com a guarda ou com a vigilância ou com a autoridade sobre aquela criança, tenha o cuidado antes de praticar a alienação parental, porque você pode ser punido, inclusive com a perca da guarda. Sim. Olha, ficou bem compreendido aí o que é alienação parental. E às vezes é utilizado de forma rasteira pelas pessoas para que aquela criança não tenha o amor pela pessoa que não está tendo a guarda nesse instante. Então é muito importante você ter todos esses cuidados, saber cuidar da sua criança e entender que a família daquela criança continua sendo aquela família ampla, agora com a participação de outras pessoas na família, mas que ampliou. Isso não deixa de existir aquele amor, aquele carinho, aquele afeto da criança pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela aquela pessoa que não está tendo a guarda definitiva da criança naquele instante. Nós estamos aqui com o Pod Legal. O Pod Legal traz sempre discussões aqui para você com temas
políticos, jurídico e social. Sempre com a presença aqui de doutora Mônica, advogada, que faz a direção deste programa, e sempre a gente traz também um convidado, às vezes em algum programa, um convidado para estar discutindo aqui também, trazendo, abordando o tema aqui com a gente. Você que quer participar, você pode deixar sua mensagem aí nos comentários aí onde você está assistindo o vídeo, tanto faz pelo Instagram, pelo YouTube, pelas plataformas de podcast, também as pessoas que compartilham aí no WhatsApp. Mande a sua mensagem através do Instagram, sugerindo o tema para a gente colocar aqui no nosso Pod Legal. Pode ser na área jurídica, pode ser na área política, na área social, pode ser um tema de uma lei que você gostaria que existisse no ordenamento jurídico e que ainda não tem, e os políticos precisam abrir os olhos para criar essas leis para beneficiar a sociedade, beneficiar o nosso povo. Tá certo? Olha, mas tem pergunta ainda aqui na questão da alienação parental, que é justamente o nosso tema de hoje. A gente falou aqui sobre o que às vezes acontece no meio familiar, e a pergunta é: meu filho foi obrigado a chamar o padrasto de pai. Isso pode ser considerado alienação parental, doutora Mônica? Então, esse é um tema muito interessante, né? A dúvida aí se o pai que foi obrigado, né? A criança que foi obrigada a chamar o padrasto de pai, essa mãe está cometendo alienação parental. Então, quando a gente observa essa pergunta, a gente vê logo a palavra, né, obrigado. A criança ali, segundo esse pai, está sendo obrigada a chamar o padrasto de pai. E a gente colocou aqui, desde o início do programa, a gente elencou, exemplificou aquelas situações em que são consideradas alienação parental. E essas situações são aquelas que dificultam a relação do pai com o menor. Então, essa situação em que foi colocada aqui, ela não está dificultando, ao meu ver, a relação do menor com o pai. Ele apenas coloca que essa mãe está obrigando o pai, né, a ter esse contato. Então, a gente tem que observar que o ordenamento jurídico, ele não pune, né, que a mãe incentive uma boa relação do pai, da criança com o padrasto. Pelo contrário, ele quer mesmo que exista uma boa relação paterno ou materno socioafetiva. A gente vê, inclusive, que hoje é permitido que coloque, né, dentro do registro do menor o nome do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva. Então, o ordenamento jurídico, por diversas vezes, ele incentiva a boa relação com o padrasto, a boa relação com a madrasta. Então, a gente não exclui essas pessoas da relação. Inclusive, a gente precisa incentivar. Não existe como, né, isso psicologicamente, socialmente falando, como a mãe obrigar a boa relação. A boa relação, ela tem que ser construída. Mas também não existe a possibilidade, não há o que se falar na possibilidade do pai proibir a boa relação, da mãe proibir a boa relação, excluir o padrasto e a madrasta da relação com os filhos. Então, a gente tem que incentivar aquela relação para fazer com que a criança cresça em ambientes de amor, ambientes de afeto. É isso que a legislação incentiva, é isso que quer o direito. E bom, né? É isso que quer o direito, e isso é ótimo para a sociedade, e quem sai beneficiado com isso somos todos nós. A família, inclusive, que está envolvida aí nessa questão de alienação parental, tem que acabar com isso. O amor tem que ser conquistado e não tem que ser obrigado, né? Então é isso aí, alienação parental é o tema aqui do nosso Pod Legal de hoje, com a doutora Mônica trazendo aí todas essas explicações. Foram as perguntas que chegaram aqui, já foram respondidas, a doutora já deu todo esse esclarecimento pra gente, e aí a gente já vai agradecendo aqui você que sugeriu esse tema. É um tema que, pela palavra alienação parental, às vezes é desconhecido aí de você. Mas pelas explicações que a doutora Mônica deu aqui, você vê que está presente no seu meio. Se não for aí na sua família, é na família de um vizinho, na família de um conhecido. E aí é o momento de você estar dando esse alerta, esse toque. É o nosso programa.
dando esse toque para que isso não possa continuar acontecendo. Nós estamos aqui com o nosso Pod Legal, queremos desde já agradecer você pela sugestão que você deu aqui para o tema, pelas perguntas que você nos enviou e agradecer a doutora Mônica pelas respostas, os esclarecimentos que trouxe aqui, que foi muito importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço, eu gosto muito de tratar sobre o tema de alienação parental, porque o termo ele assusta, né? Quando a gente fala para uma mãe, para um pai, olha, eu vou te denunciar, vou procurar um advogado porque você está cometendo alienação parental, assusta e é para assustar. Porque, infelizmente, é uma prática que danifica e que prejudica o menor, como a gente colocou aqui, por diversos motivos. É uma prática que afeta o desenvolvimento psicológico daquela criança. Então, você pai, você mãe que está nos ouvindo, que a carapuça se viu, que infelizmente você se vê em alguns momentos praticando esses atos, a gente quer pedir aqui dentro desse programa para que seja uma prática banida do seu lar, para que você entenda que o bom relacionamento da criança com o pai, da criança com a mãe, com a madrasta, com o padrasto, com o avô, com a avó, é muito importante. Isso vai favorecer a criança em várias formas, em vários meios, em vários âmbitos da vida dela. Então, para você também que está nos ouvindo, que conhece alguém que está praticando, procure imediatamente um advogado especialista para que ele possa estar fazendo todos os meios judiciais possíveis para estar banindo essa situação dos nossos lares, né? Para que isso não venha a acontecer, para que aquele pai ou aquela mãe que esteja cometendo esse ato, ele seja de fato tenha de fato consequências para que ele não cometa mais, tudo bem? Eu agradeço muito a cada um de vocês, fico muito feliz em estar encerrando mais um programa. Na próxima quarta-feira estaremos juntos e eu peço para que, se você gostou do programa, dê um like, curta, compartilhe, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal. A gente fica muito feliz de ter o seu feedback, de ter a sua sugestão de temas, de receber cada pergunta e a gente assim escolhe ali no meio de tantas perguntas as que a gente entende que melhor atende vocês. Então, muito obrigada, Maurício. É um prazer assim compartilhar este momento aqui com vocês. Obrigado, a gente fica feliz, o prazer é todo nosso, né, de estar fazendo esse programa aqui. Quando eu recebi esse convite aqui de Mônica para fazer esse programa juntamente com ela, o podcast, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e realmente está dando um resultado positivo, que é de estar dando esse toque aí para a nossa comunidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer na questão legal é dar o toque, para as pessoas conhecer que existe a lei e existe as punições. Depois de dado esse toque, aí, se a pessoa não aceitar entrar naquele regramento que é do bom convívio social, aí tem que ter uma intervenção do Estado, a intervenção de alguma pessoa, para que ele possa cair na real. Ficamos felizes com isso, vamos finalizando aqui o nosso Pod Legal de hoje, agradecendo você pela sintonia aí pra gente, por acompanhar, né, a gente aí, pode compartilhar, viu? Vamos ficando por aqui, agradecendo, doutora Mônica, valeu, até a próxima. Eu que agradeço, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, valeu, vamos encerrar aqui com a nossa vinheta final aqui do nosso programa de hoje, vamos lá, tchau, valeu!